algo que era para além daquela, enfim, aquela nomeação que ele tinha, né? Paulo fez parte da formação de muitos aqui, de todos nós, eu diria, e só temos a agradecer, né? Agradecer ao Paulo esses ganhos, essas marcas, essas pegadas que ele deixou no caminho, no nosso caminho, e que no outro dia mesmo eu estava recebendo e-mail e veio um e-mail falando de um texto de Paulo publicado em algum lugar, né, de uma academia falando de um texto de psicose. Eu falei, caramba, que presente, né? Paulo só nos dava presentes. E também eu quero, para além da Seção Rio, que a Seção Rio só agradece a tudo que ele deixou e, enfim, continua deixando, porque as marcas dele estarão sempre aqui conosco, mas para além dos muros da Seção Rio, eu também quero agradecer como colega de universidade, como alguém que participou com ele de bancas, que ele fez parte de bancas de alunos na época meus, e que sempre trouxe, né, para além do seu dinamismo, para além da sua erudição, porque Paulo era uma enciclopédia, né? Qualquer coisa que a gente perguntasse, ele sabia desenvolver. Ele trazia algo do humano, né? Algo do acolhimento. Então, os alunos sempre nas bancas se sentiam extremamente acolhidos. E no tete a tete, quando a gente sentava um do lado do outro para brincar um pouco, conversar, ele estava sempre de bom humor, sempre com uma ironia bacana, com uma piada, alguma brincadeira. Então, é essa imagem maravilhosa que a gente tem do Paulo, né? Eu acho que a gente só tem a agradecer, e a família e os amigos dele, enfim, com certeza, nesse momento, estão recebendo também um pouco desse legado. Então, em nome do Conselho da Seção Rio, em meu nome particular e em nome também de colega de universidade, eu agradeço muito a Paulo por tudo que ele nos deixou e continua deixando e continuará deixando, como uma marca fundadora e formadora da psicanálise. Obrigada, Paulo. Obrigada, Ruth. Agora eu vou passar a palavra para a Cristina Duba, porque eu tive uma sorte, eu sei, a Ângela Bernardes falou isso quando ela foi diretora, e era colega de UF dele, convidou ele para fazer alguma coisa, e ele não pôde, porque ele era muito envolvido com a UF, né? Eu acho que ele é que fez a pós, fez, né? Ele era muito dedicado, formou muita gente, mas agora ele estava começando a sair da UF, então eu tive essa sorte, consegui que ele coordenasse um seminário da política da psicanálise, junto com a Cristina Duba, e também participou da biblioteca, a Undina está online. Eu insisti com a Undina, queria. Aí ele falou para mim que não podia, porque estava com a Undina. Eu falei, Undina, você não vai exigir nada dele, nenhuma tarefa. Ele vai ficar lá, de vez em quando ele vai na reunião, dá um pitaquinho e pronto, ilumina tudo. Só faz isso, não exija nenhuma tarefa. E foi o que ela fez, ela chamava, de vez em quando ela chamava ele vinha comentar um livro, alguma coisa, mas ele coordenou, que foi uma maravilha, o seminário Política da Psicanálise com a Cristina Duba. Vai falar um pouquinho disso, né, Cristina? E às vezes a gente tinha reunião, nós três. Acho que foram esses 2 anos que eu mais convivi com o Paulo, porque não só ele vinha uma vez por mês, mas volta e meia se encontrava, ou terminava, um dia terminou o seminário, ele ligou pelo WhatsApp, pelo nosso grupo de três, e ficou comentando o seminário, né? Então, pena que não está gravado isso, porque era muito bom, é uma pena. Vamos lá, Cristina. Está funcionando? Melhor botar ele assim. Boa noite. Eu escrevi algumas palavras, as que eu acho mais, enfim, melhor para mim de falar. Paulo Vidal deixou entre nós sua marca, marca de uma presença viva, alegre, que animou nosso trabalho de escola. Sempre solícito e generoso, subvertia o olhar, introduzindo reviravoltas, meteoros, chuvas repentinas, a incitar novos olhares, novas ideias, outras palavras. Dificilmente cedia sua inteligência brilhante para tão somente compreender, complexamente aprofundar, desintrincar um feixe de ideias ou um emaranhado de raciocínios, desses que a gente encontra nos livros que aspiram à erudição.
retirava dos livros e dos raciocínios raicais que voejavam com sua clareza nada óbvia, equaçõezinhas com asas. Assim era que apanhava no ar uma tangente furtiva e nos surpreendia os ouvidos. Assim era o Paulo com quem tive a honra de conviver no espaço do consultório, acompanhar nos debates e mesas que organizamos e, por fim, compartilhar, a convite de Maria Inês, a coordenação do Seminário de Política da Psicanálise, nos 2 últimos anos. A Inês lembrou bem que essas conversas foram muito ricas, né? Para nós foi uma convivência muito boa. Eu também conheço o Paulo há muito tempo, né? Desde que a gente era jovem, né? E, enfim, foi uma grande sorte da IBP Rio poder ter né, partilhado e usufruído da presença do Paulo. Ela falou em tangencial, eu sempre tinha essa impressão que ele falava um pouco pela tangente, assim. Eu sempre falo assim, não, o Paulo fala meio pela tangente, e era uma coisa que surpreendia. Eu sempre aprendia com ele, ou então não entendia nada também. Também acontecia. A Angélica, porque aí tem a experiência de quem lidou com ele durante a tese dele, né? São pessoas, membros daqui da escola, da Seção Rio. A Angélica foi orientadora dele, Ana Beatriz foi da banca, né, Ana Beatriz? Ela me falou outro dia, foi o melhor trabalho que ela leu na vida inteira, foi a tese dele. Foi o que você disse. Senão o pessoal vai ficar com Angélica. Boa noite. Dá para ouvir se tirar isso? Dá para falar. Então, vou falar para cá. Então, boa noite. Quero cumprimentar especialmente a Márcia Moraes, aqui presente, que nos deu a honra de vir, enviar meu abraço para o Gabriel. Queria também cumprimentar os amigos de Paulo, que quiseram se reunir a nós nesse momento de homenagem, e os colegas da Seção Rio. À diretora Inês Lamy, agradeço a iniciativa deste encontro imprescindível. Paulo era uma pessoa muito querida e admirada na comunidade da EBP Seção Rio. Não é daqui, no entanto, que eu o conheço. Muitos foram os caminhos e atalhos pelos quais nos encontramos e que confluíram para a EBP Rio. Conheci Paulo Vidal na oficina de psicanálise da Universidade Federal Fluminense, se eu não me engano, no início da década de 90. A oficina foi fundada por ele, tão econômico nas palavras, mas tão certeiro e tão ativo. Então, ela foi fundada por ele e seus colegas, que levavam a psicanálise para a universidade. Na época, era um grande acontecimento. Promoviam não a teoria, mas a clínica, em discussões de casos, que contaram com psicanalistas muito ativos naquele momento. Alguns deles se encontram aqui hoje. Essa oficina era um lugar de encontro de psicanalistas de Niterói e do Rio de Janeiro. Era algo novo, inovador, que muito impressionou e causou a jovem que eu era. A oficina estendia a psicanálise à universidade, tendo contado com alguns que não se encontram mais entre nós, como Estela Jimenez e Neuza Santos Souza. Paulo se destacava pela elegância e pela propriedade com que se engajava nessa extensão da psicanálise, extensão que ele diversificou e sustentou por décadas na UF, não sem grandes dificuldades e impasses, mas sensível desde muito cedo, desde muito antes do conjunto dos psicanalistas, sensível para interseccionalidades com as quais a psicanálise está às voltas hoje.
Perder um parceiro de trabalho é perder um objeto de investimento, sem o qual precisaremos seguir. Mas não é apenas perder alguém valioso. Para mim, essa perda também envolve algo perdido de mim, de algo que se vai, o lugar de parceira de Paulo, no qual me vi algumas vezes e que sempre considerei um privilégio e uma honra. No final dos anos 90, início dos anos 2000, nossos laços se estreitaram, graças aos alunos que ele enviava para o programa de pós-graduação da UFRJ, antes que ele integrasse o da UF. Seus excelentes alunos, que acolhíamos com muito gosto. Depois, Paulo se tornou um parceiro de pesquisa, de reflexão, muito me ensinando por vários anos. Chegou o tempo em que ele se tornou um parceiro de bancas, muito requisitado, e isso porque sua tese de doutorado, declinando o declínio do pai, virou uma referência para os alunos da pós-graduação. Na EBP Rio, os seminários e atividades por ele conduzidos ou coordenados testemunharam sua generosidade, como foi o caso do recente seminário de psicanálise e política que ele ofereceu em parceria com Cristina Duba e que tanto nos descortinou do atual cenário da cultura. Nas últimas semanas, reli artigos de Paulo, como Édipo sem complexo, Hamlet edípico, e de como o falanjo de Magno prova a existência da Virgem. Sempre de como o falanjo de Magno prova a existência da Virgem. Textos eruditos, elegantes, sempre originais, agudos em sua crítica, e que, ao lado de vários outros, permanecerão entre nós, e por nosso intermédio, são meus votos, permitirão a outros, mais jovens, conhecer o trabalho de Paulo e entender por que ele foi tão importante e admirável para os que tiveram a preciosa oportunidade de conhecê-lo. Muito obrigada. Tem vários trabalhos publicados aqui na escola, estão na biblioteca, né? Até eu pedi, a Jéssica me mandou, é fácil de ter acesso. Eu tive até, foi quando era Hans faz 100 anos, era eu e ele comentando o caso Hans, o texto dele está numa arquivo, uma beleza, O Homem Invisível, é super bonito. Então, quando eu discuto o Hans, eu mando meus textos, eu falo, tem que ter um da Cristina Duba depois, e um do Paulo, são textos obrigatórios, esse eu já li muitas vezes. Ana Beatriz, quer falar agora? Depois eu não sei, a gente queria fazer uma rodela, que também pode falar daí, pode falar aqui. Sim, tá. Porque tem também a turma mais jovem. Tem uma pena, a Anícia Everton, ela é de São Luís do Maranhão, e eu descobri que ela fez tese com ele. Só que aí ela está frequentando várias atividades daqui da sessão, inclusive ela faz o meu seminário. Eu convidei, ela ficou animada a falar, só que ela está indo exatamente, ela está, acho que no voo para João Pessoa. Não, eu sei, vamos falar, só estou falando de quem não pôde vir. A Anícia, ela está chegando em João Pessoa, porque ela está indo para ir, ela é de São Luís, para a jornada da Seção Nordeste. Então, ela está, acho que, voando ali. Ela me escreveu, não podia falar. Vamos lá, Ana Beatriz. Até comentei com Cristina Duba, que nós chegamos cedo, que, excepcionalmente, eu prefiro ler hoje, pela emoção, e, enfim, ao Paulo Vidal. Contemporâneo, parceiro de percurso e formação, uma pessoa delicada, um colega erudito que, com cortes finos e cirúrgicos, conseguia associar rigor com o texto poético, como em sua homenagem ao convite de nossa diretoria da biblioteca, da MP, há 3 anos. Na verdade, até vi que
foi em 18/6/2021, em homenagem ao poeta recém-falecido Armando Freitas Filho. Vou ler uma passagem do Paulo em homenagem ao poeta Armando Freitas Filho. A letra matemática lima o sentido decolando da língua. A poesia de Armando Freitas Filho opera na língua contra a língua. É antes uma contrapalavra que recolhe os rumores da época, mas para, ironicamente, subverter as manchetes de jornais, as frases feitas da propaganda, as palavras gastas da tribo. Expressão de Mallarmé aqui. Ele era muito erudito. As palavras gastas da tribo, ele está citando Mallarmé. Quando as palavras cessam de comunicar um pretenso espelhamento do real, os semblantes caem recortando um litoral que se abre para um significante novo, ao qual não responde o outro, pois é impacto de Lalande sobre o corpo. Ao enfants, ser diante da entrada na palavra, la língua o faz nascer poema, mas não necessariamente poeta. Em longa vida, lemos Armando dizer, eu sou um livro, que é o último livro dele se chama Livro. Eu sou um livro, acrescentamos, e certamente poeta, cujos poemas esculpem espaços, recortam formas e figuras, sulcando a folha de letras que dançam, se misturam, se entrechocam. Esse é o fim da homenagem sobre a minha diretoria, né, com Ruth Cohen, que eu estava na biblioteca, e ele fez um texto belíssimo, que eu acho que valeria a pena publicar esse texto. Foi publicado? Não. Na época foi falado. E esse rigor e essa poesia, na minha quase memória, eu lembro de ao menos alguns encontros, pontuações de Paulo que ainda ecoam, repercute para mim. A primeira sobre a frase do Eturdito, onde Lacan usa a expressão fora do discurso da psicose. Paulo, um dia, na contramão da interpretação usual, uma vez comentou comigo, o fora em questão não é, segundo Paulo, não é, segundo ele, colocar a psicose fora do discurso, como normalmente a gente entende, a psicose está fora do discurso, como a maioria interpreta. Mas um fora, ele me salientou, próprio ao discurso da psicose. Nessa sua interpretação, ele não condena, né, entre aspas, o psicótico a não ter laço, discurso, mas interroga, com a afirmativa de Lacan, o fora, o impossível próprio do discurso da psicose. Essa é uma primeira quase memória. Dentre as teses que mais me ecoaram, modalizei aqui, ao longo do percurso acadêmico, em que compartilhamos várias defesas, sem dúvida, a tese de doutorado de Paulo, declinando o declínio do pai, que a Angélica já citou, foi a mais que me tocou pelo rigor, erudição com enunciação, num lugar próprio, e, sobretudo, pela beleza da argumentação. Buscando o significado de declínio na noção de cliname em Epicúrio e Lucrécio, Paulo faz um longo percurso para, na contramão da vulgata sociológica do declínio do pai, argumentar que a psicanálise se move, modaliza, declina no declínio do amor ao pai. Eu vou citar ele, que eu roubei lá da teoria psicanalítica, a tese dele, que eu não tenho mais, e, aliás, indico, quem quiser, tem lá um exemplar impresso. Ele fala, na introdução, derivado do verbo declinar, o termo declínio faz parte hoje do jargão empregados pelos psicanalistas das mais diversas tendências, às quais não se cansam de constatar o declínio social do pai. Tema, aliás, repetido à exaustão pela mídia. Aí ele continua. Ora, é nossa hipótese dele, Paulo,
de trabalho que a consideração sociológica não esgota de forma alguma a acepção do sintagma declínio do pai, o qual designaria um conceito e um movimento próprios à economia do discurso psicanalítico, tal como inaugurado por Freud e retomado por Lacan. Tomando por eixo os textos desses dois autores, tentaremos comprovar nossa asserção declinando, ao longo da tese, alguns nomes desse declínio do pai na psicanálise, cuja importância clínica logo transparecerá. Bom, é uma tese muito longa. Inclusive, tem uma versão mais curta do 10 vezes Freud, que os colegas essa coletânea é organizada por Ângela Bernardes, que é uma coletânea da UF, vários colegas escreveram, estão aqui presentes, Luiz, Gisele, e na verdade, vocês têm acesso a esse livro. Está esgotado esse livro, Ângela? E, enfim, a tese está impressa lá. A tese não, é um artigo chamado Freud e a Nostalgia do Pai, que, aliás, eu estava... Ainda bem que eu achei... 10 no meu vezes livro. Freud, o nome da coletânea. O livro se chama 10 vezes Freud. E esse artigo é maravilhoso, eu li há muitos anos atrás e indiquei agora num cartel, estava lendo o Miller, Evaporação do Pai, eu falei, gente, tem um artigo do Paulo, eu não achava o livro. Aí eu procurando achei o livro, então fui reler o texto, é ótimo, maravilhoso. Bom, eu estava falando da tese mesmo, mas que tem um resumo num artigo, uma parte da tese, inclusive um debate com Jung, eu reli também um artigo muito, muito bem escrito. Essa tese eu tive o privilégio de participar e de tê-la lido na sua defesa de doutorado, e fico muito honrada, realmente, porque aprendi muito com ele. Paulo se foi com seu estilo próprio, sem alarde, bem discreto, discrição própria dos grandes, que se abstém de grandes honrarias, mas que se apresentam no detalhe, no íntimo familiar de cada fragmento de memória e de cada um que se formou e teve o privilégio de o encontrar. Eu queria chamar, eu sei que tem várias pessoas que vão falar, mas agora a Daniele, vamos para o outro lado. Os jovens aqui, as orientandas. Oi, gente, boa noite. Também escrevi, que é mais fácil. Bom, foi um pouco difícil pensar no que dizer hoje aqui. Paulo me marcou com a sua transmissão única de tantas formas, com tantas histórias, tantas falas enigmáticas, que pareciam não ter muita obrigação com sentido, mas sim com uma espécie de movimento que nos causava e que nos interrogava. Paulo, como todos sabem, era professor da UF, e era assim que ele se apresentava. Lembro dele tomar a palavra no evento que tivemos aqui mesmo, sobre a leitura da carta da Marielle Franco aos bastardos da PUC. Paulo, antes de fazer a pergunta, se apresentou, apesar de todos o conhecermos e sabermos quem ele era, ele não tomava isso como óbvio. Ele se apresentou mais ou menos assim: sou Paulo Vidal, professor da UF. A UF é a esquerda da esquerda. Eu saí desse evento decidida a fazer o meu mestrado, e com Paulo. Assim foi. Paulo orientou o meu trabalho, que tinha um desafio enorme de falar de racismo a partir de uma leitura da psicanálise. A UF, que é a esquerda da esquerda, não estava habituada com essa discussão sendo feita a partir da psicanálise. Assim como o meu trabalho, Paulo orientou muitos outros, com temas muito plurais, muito diferentes uns dos outros. A impressão que eu tinha é que Paulo podia orientar qualquer trabalho que estivesse implicado com uma certa ética. Vou citar alguns trabalhos que ele orientou. Da Flávia Bonfim, a sexuação do homem na contemporaneidade entre o declínio do ideal viril, o feminismo e o feminino. Da Mayra Rossi, Psicanálise e Instituição, um estudo de caso. Reflexões sobre a construção de uma experiência com grupo no ambulatório hospitalar. Lucian Barbosa, Esboço para um estudo da violência em sua relação com a subjetividade e o neoliberalismo.
Anícia Everton, que não pôde estar com a gente hoje. Abordagem psicanalítica sobre o grupo coletivo no entrelaçamento subjetivo do tornar-se negra, um estudo teórico. Bruna Rafaeli, que está aqui. Psicanálise e religião, a massa bolsonarista e as facções religiosas. E a minha dissertação, Racismo e Segregação, um olhar psicanalítico sobre a política de morte e o tornar-se negro. Essa impressão que eu tinha de que o Paulo conseguia orientar qualquer trabalho, discutir qualquer assunto, acho que tinha a ver com o olhar do Paulo sobre as coisas. Isso que nos parecia enigmático era ligado à forma única que o Paulo pensava e via as coisas. Tinha um certo ângulo da situação, do assunto que ele nos apontava, jogava uma certa luz que a gente não estava atento. E aí dava uma sensação de confusão, de breve desorientação, que nos franzia a testa como se estivéssemos olhando uma fórmula de física ou matemática e tentando nos situar. Tinha um efeito muito comum de surpresa, de algo inédito que surgia. Vou falar brevemente de uma situação, enfim, de um artigo que éramos 5 pessoas escrevendo. Eu, o Jefferson Nascimento, Rosa Schetter, Gisele Falbo e o Paulo Vidal. Um artigo enorme, cada um de nós escreveu uma parte do texto. E pediu ao Paulo que fizesse a conclusão. Ele olha o texto e me fala, olha, Daniele, me parece que desta parte daqui em diante já é a conclusão. Corta o texto e escreve para concluir. Gente, eu juro que aquela conclusão não estava ali, pronta, como o Paulo fez parecer. Mas, de fato, estava, ou esteve, a partir do momento que o corte no texto foi feito. A conclusão surgiu como mágica, passou a existir o que já existia. Estava ali, mas não estava ao mesmo tempo. Essa era a transmissão do Paulo para mim. Fazer existir um monte de coisa com uma simplicidade e genialidade que eu nunca vi e nunca verei igual. O olhar único que entortava a nossa cabeça e mudava todo o caminho de um texto, de uma análise, de uma vida. Agradeço demais a honra de ter cruzado com Paulo na minha formação, tanto acadêmica quanto aqui na sessão. É isso. Agora a turma da UF, Ângela, Luiz, bem Luiz. Depois eu pedi para todo mundo falar um pouquinho, então, para a gente exatamente poder abrir para mais pessoas poderem falar. Bom, é isso. Você me pediu para falar 5 minutinhos a partir da minha experiência com o Paulo na UF, né? E assim eu fiz, ao pé da letra, né? Falando da minha experiência com ele. Mesmo sendo a coisa mais certa de todas as coisas, a morte sempre é uma contingência estranha, ainda mais quando é a de alguém próximo que, de repente, se faz distante. Em uma manhã preguiçosa, ouço a notícia do falecimento do Paulo Vidal. E naquele instante me veio à memória a imagem do seu olhar penetrante, sorriso discreto e do rosto de menino, seguido das perguntas: como, quando, por quê? Maria Inês me convidou a tecer algumas palavras em homenagem a Paulo Vidal, a partir da minha convivência com ele. Não posso falar do lugar de familiar, de amigo de juventude, que não fui, nem de aluno ou de analisando. Falarei de onde o destino me permitiu compartilhar experiência com ele, ou seja, de um lugar, a UF e a EBP, e de uma causa, a psicanálise. Lugar e causa que nos uniram desde os anos 90, quando entrei para o Instituto de Psicologia da UF e ele, já professor, retornou de seus estudos na França. Com outros colegas, criamos o curso de especialização em psicanálise, visando transmitir o saber da psicanálise, advertidos de que se não há psicanálise na universidade, há psicanalistas. E estes não podem se furtar a ensinar e divulgar aos jovens e futuros psicólogos clínicos a ética psicanalítica orientada pelo inconsciente. Somos de uma geração unida na crítica radical à psicologia com ideais normativos. Como leitores que fomos de Canguilhem, Althusser, Foucault, Basaglia, e, ao mesmo tempo, absorvidos pela releitura de Lacan dos textos freudianos, que nos livrou das concepções psicologizantes da IPA,
sem recairmos nos discursos antipsicanalíticos de todas as matizes. Penso que tínhamos, tacitamente, a percepção comum que, numa era descrente das interpretações do mundo e das ações revolucionárias, então congeladas, a psicanálise com Freud e Lacan surgia como uma ação social possível, porque sustentada numa teoria e ética bem fundamentadas e servindo de linha de fuga às injunções subjetivas do capitalismo neoliberal, como as epidemias de diagnósticos, a psiquiatria organicista, a medicalização da existência, o renascimento do behaviorismo americano e as práticas psicológicas centradas no self ou ego, autoproclamadas humanistas. Paulo Vidal ensinou e transmitiu a psicanálise com sua inteligência aguda, aliada a uma serenidade e estilo que o destacavam entre nós, na habilidade de produzir transferências de trabalho, tanto em extensão quanto em intenção. Sabemos que o ensino da psicanálise na universidade não se faz sem a tarefa de defendê-la, frente a seus críticos e adversários que nunca faltam, especialmente nos cursos de medicina e de psicologia. Nesse aspecto, a UF de Paulo Vidal não difere de outras universidades, pelo menos as de excelência. Quero dizer, aquelas onde transitam livres saberes e práticas plurais que instigam o debate, a pesquisa e o pensamento crítico entre docentes e discentes. Atmosfera fértil, mas que exige do ensinante da psicanálise trabalho duro, que o desafia a tornar compreensível o conceito de inconsciente e seus derivados, para desfazer as más leituras e as cobranças que recaem sobre a psicanálise de todos os lados. Num curso de psicologia, geralmente a psicanálise não é questionada quanto a seu valor científico. Isso é mais comum nos cursos de medicina, né? Na UF, a crítica mais decisiva vem do discurso da filosofia moderna e das ciências sociais. Ora julgando a psicanálise saber politicamente conservador, ora extraindo diretrizes conceituais e ideais para a constituição de uma prática psicoterapêutica alternativa à psicanálise, não só diferente, mas alternativa. Traço esse breve panorama institucional para realçar como Paulo Vidal foi o homem certo, no lugar certo e fará falta. Porque sua erudição e conhecimento de filosofia e política lhe davam autoridade para dialogar ou debater com velhas e novas objeções que a psicanálise sempre encontra em seu caminho. Vou sempre lembrar das intervenções de Paulo, iniciadas geralmente com uma citação de um grande autor antigo ou moderno, que ele puxava da excelente memória que os deuses lhe deram. Ou melhor, da memória de um homem desejante e apaixonado pelo saber da psicanálise, da filosofia, da ciência, da literatura, enfim, das produções da cultura, essas que nos cativam quando lemos textos de Freud e de Lacan. Face prazerosa da literatura psicanalítica. Termino, na verdade, não vou terminar como eu tinha projetado, fazendo um apanhado da produção intelectual de Paulo Vidal, porque já foram feitas aqui por alguns, né? Chamando a atenção especialmente para a sua pesquisa de maior fôlego, né, já citada, que é a sua tese de doutorado, Declinando o Declínio do Pai, onde percorre os textos de Freud e Lacan sobre a questão do pai. Ele escreveu também mais de 50 artigos e capítulos de livros, né, que eu tinha projetado em citar alguns, mas já foram citados, então eu termino aqui, né, nesse paradoxo que é uma homenagem ao Paulo e, ao mesmo tempo, eu preferia não ter que fazer. Mas é bom que a gente vai sabendo exatamente do que fica, né, dos textos, da tese. A tese deveria ter virado um livro, né? Mas não sei se Paulo era pragmático a esse ponto. Mas tem esse Freud, a nostalgia do pai, é maravilhoso, e todos os artigos, né, que ele tem por aí. Ângela quer falar? Depois tem a Bruna.
Vem. Fala aqui. Boa noite. Bom, falei para a Inês que eu também queria dizer umas palavras para lembrar o Paulo. Hoje de manhã, aliás, não só de manhã, assim, quando a gente vai pensando o que vai fazer durante mais tarde, eu tinha uma impressão assim meio um Hamlet de que eu ia encontrar o Paulo. É aquela coisa meio doida que dá, né? Que você tem, eu achei assim, sabe? Você... E aí eu realmente pensei de fato, né, que uma cerimônia como essa é uma maneira da gente encontrar, né, com ele, com quem ele foi, com quem ele é para cada um de nós, né? Então eu vou falar um pouco o que ele foi para mim, se é possível isso, né? Quando eu conheci o Paulo em meados da década de 80, ele era muito jovem, mas já tinha um nome, né? Era o Paulo Vidal, né? Nós fizemos o mesmo concurso para a UF. Obviamente, ele tirou o primeiro lugar, né? E como era um período de muitas contratações, eu tive a sorte de ser efetivada pouco tempo depois. Trabalhamos juntos no mesmo setor do departamento, no mesmo setor, né, do departamento de psicologia, durante quase 30 anos. Como já foi lembrado aqui, o Paulo esteve à frente da oficina de psicanálise da UF durante algum tempo. Um período, como disse a Angélica, de muita atividade, realmente, não só em Niterói, mas psicanalistas do Rio iam lá, participavam, apresentavam trabalhos. Junto com outros 8 colegas, dos quais tem o Ricardo aqui, o Luiz, Gisele, sustentamos a pós-graduação Lato Sensu, né, a especialização psicanálise e laço social. Já que eu citei nosso nome, vou citar os que não estão aqui: Valmires Bano, Letícia Balbi, Cláudia Oliveira, Francisco Leonel, Maria Lídia Raj Alencar, que está aqui conosco. Então, eu não sabia, quer dizer, então aqui em presença está o Ricardo, Luiz, Gisele, eu, e no Zoom Maria Lídia também, né? Esse grupo também publicou o livro 10 vezes Freud, que já foi citado aqui, fruto de um debate semanal entre nós, né? Foi um período, como eu disse, muito ativo e de muita repercussão da psicanálise na cidade de Niterói, e não só. O Paulo sempre me apoiou. Vou dizer uma coisa que pode ser pretensiosa, mas a Márcia pode confirmar aqui. Nós tivemos um laço de mútuo respeito e admiração. Quando me aposentei a direção do departamento pediu que o Paulo escrevesse um texto de despedida. É um texto que eu guardo com carinho até hoje. Eu não vou citar porque fala de mim, né? Eu guardo com muito carinho. Nós compartilhamos também a transferência com a EBP. A Márcia me perguntou desde quando que o Paulo está na escola, frequenta a escola. Lembra que você me perguntou isso recentemente? E eu disse a ela que almoçamos juntos no dia da fundação da escola, 30 de abril de 1995. De lá para cá, nós não compartilhamos muito o trabalho na escola. Vocês viram aqui alguns exemplos, Batice, Cristina, Inês, Angélica falaram de trabalhos com ele aqui na escola. Nós trabalhamos e nós nos encontrávamos não tão assiduamente aqui, né? Mas sempre nos encontrávamos, sobretudo nos maiores eventos, e no último foi a jornada clínica, né, em novembro, e o Paulo falou: estou querendo falar com você. Eu falei: vamos falar. Aí depois a gente trocou uns WhatsApps objetivos, um assunto que a gente tinha que resolver em relação a uma ex-aluna, e a gente falou: vamos falar. E ele falou: eu quero conversar com você, e não deu tempo. Estamos aqui. Sem ele, mas com ele, né? Como a Inês falou, com os passos dele, com as marcas que ele deixou na gente, né?
Isso aí. Obrigada, Ângela. A Bruna, depois Maria Lídia deve estar aí no Zoom, que ela disse que estaria. Também a UF. E a jornada, eu tenho uma coisa que me aconteceu maravilhosa. Eu fui assistir uma mesa simultânea, em que ele era o debatedor, e eu, no meio, resolvi fazer uma pergunta. Eu comentei os trabalhos, mas eu estava com uma dúvida. E ele me ensinou ali. Foi tão bom aquilo ali, era furo, buraco, não sei o quê. Ele deu uma explicação tão boa, sabe? Eu falei, gente, olha só, até o último momento, estou aqui aprendendo. Quer dizer, depois eu soube que era o último momento. Mas foi meio assim, porque eu comentava os trabalhos da minha. Eu estava na plateia, né? Mas eu assisti, todas que eu assisti, eu comentei alguma coisa. E lá pela chance eu resolvi fazer uma pergunta para o Paulo, e ele generosamente me ensinou ali na frente de todo mundo, foi ótimo. E ficou. Vamos lá, Bruna. Boa noite. Eu me chamo Bruna Rafaele. E eu vim para agradecer, né, por tudo que Paulo representa para a gente. Eu sou doutoranda de psicologia da UF, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou orientanda do Paulo Vidal, pesquisando sobre psicanálise e religião. Porque Paulo se debruçou sobre a nossa pesquisa e estava muito entusiasmado com o andamento do nosso trabalho. Imagina eu. Eu agradeço a todos que vieram comentar comigo sobre a alegria do Paulo com a nossa pesquisa, pois eu sinto uma grande privilegiada ao compartilhar de nossa grande avidez em pesquisar. Enquanto também professora, eu posso dizer que o professor ele não sabe da sua importância na vida de seus alunos, até o momento em que seus alunos demonstram o respeito e o carinho que banham a relação ensino e aprendizagem. E, em muitos casos, essa relação muda de lugar, e como Paulo mesmo me disse, ele estava aprendendo muito ao fazermos nossa pesquisa. Cada morte que atravessa a minha vida mostra o quanto é importante sermos verdadeiros conosco, e principalmente dizer o quanto a nossa pessoa, essa pessoa, é importante para nós. E eu fiz isso nesses 4 anos, acompanhando Paulo. Quase nunca faltei aos encontros dos orientandos e às suas aulas. Antes mesmo de eu ser aluna da UF, que aconteceu no ano passado. Eu tenho muito orgulho de poder ter sido escolhida por um gênio para compartilhar do seu saber. Em 22, eu apresentei na jornada da EBP o esboço do que eu tracei de pesquisa sobre psicanálise e religião, e vi o quanto Paulo ficou feliz em me ver no evento. Ano passado, ele foi todo delicado em me passar uma mensagem me perguntando se eu me incomodaria dele ser o comentador do meu texto sobre a ilusão na massa bolsonarista, na jornada da EBP. Lógico que isso foi um privilégio para mim, e disse isso a ele. Sua doçura, sua gentileza, seu silêncio acolhedor são enormes formas de amor. O investimento de Paulo no meu tema de pesquisa, sua satisfação em dizer que estava muito feliz em ver como eu estava desempenhando minha pesquisa, vou carregar ainda porque ainda estou elaborando o luto, por não aceitar que terei que colocar um outro professor, apesar de muito querido, no lugar do meu eterno orientador. E quem disse que meu inconsciente quer aceitar a sua morte? Haja análise. Fiquei tão emocionada em outubro desse ano, quando apresentei nossa pesquisa no auditório de psicologia da USP e fui bem acolhida. Falei para ele e lhe mandei a gravação. E vi o quanto ele estava orgulhoso e feliz com isso. Mas faltou tempo para lhe dizer que, através de nossa pesquisa, fui convidada para fazer parte do Relapso, grupo de pesquisa da USP, que estuda religião. Faltou tempo para lhe dizer que nosso artigo vai ser publicado no livro do Relapso. Esse artigo foi lido nos últimos encontros dos orientandos, em que Paulo fazia questão que eu apresentasse meus textos e minhas leituras com ele, antes mesmo de eu ser aluna da UF.
Inclusive, acredito que ele investia tanto em mim que nem eu mesmo acredito nesse potencial que ele vê em mim, pois Paulo queria que eu apresentasse Kant com Sartre em suas aulas. Só Paulo para puxar meu potencial a esse nível. E eu descobri o quanto ele não estava errado, jamais. Faltou tempo para lhe dizer que eu fui convidada para fazer parte de um grupo de trabalho da Rede Interamericana de Pesquisa em Psicanálise e Política, estudando sobre violência e psicanálise. Faltou tempo de dizer que nossa pesquisa foi despertando muitas reflexões em pessoas que chegam a mim para dizer o quanto é relevante e corajoso nosso trabalho estudando a massa bolsonarista e as facções religiosas. Faltou tempo para realizarmos a jornada que já estávamos organizando e vou me empenhar para que ela aconteça. Só esse ano apresentei nossa pesquisa em 4 universidades diferentes e me orgulho de dizer que é uma pesquisa feita com Paulo Vidal. Também dei um curso de extensão sobre a nossa pesquisa. Ele ficou muito feliz com o conteúdo, que já são capítulos de nossa tese. Essa semana fui convidada para apresentar nossa pesquisa no Laboratório de Psicopatologia Fundamental da Universidade Federal da Paraíba, e lá estarei, carregando o nome dele. Cada pessoa que chega a mim me dizendo que Paulo estava muito entusiasmado ao estudar religião me emociona, por eu ter de me haver com a sua morte, mas, ao mesmo tempo, me dá força para continuar com meu eterno orientador, com esse tema tão pertinente sobre a nova teocracia que vivenciamos. Vou ter sempre memórias lindas do quanto Paulo é um exemplo de sujeito que abraçou o ensino público e a psicanálise com todo o seu entusiasmo e sabedoria. Paulo sempre marcou sua presença com muita simplicidade, mesmo com tanta riqueza de uma pessoa poliglota e superculta. A sua ausência marca a perda de um líder muito diferente do que estudamos juntos. Um líder que marca sua liderança pelo amor em comum, o amor à psicanálise e a singularidade de cada pessoa que ele escutava. Eu amava rir com seu humor único, uma marca de seu alto nível de inteligência. Maria Lídia está no Zoom? Maria Lídia, onde está você, Maria Lídia? Maria Lídia Arraes Alencar, deve estar, né? Ela está? Tá. Bota ela, pede para abrir o microfone. Agora, está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Agora sim. A sua voz eu estou ouvindo bem, mas não sei se a recíproca é verdadeira. Estamos tá ouvindo muito bem, estamos ouvindo você muito bem. Pode falar. Tá ótimo. Então, olha, é muito difícil falar do Paulo, porque eu tenho medo de me emocionar demais e as palavras não virem. Então, como a gente era amigo há 46 anos, às vezes mais próximo e às vezes mais distante, nos últimos 6 anos eu já tinha me afastado da UF, ficou mais difícil ainda, só via o Paulo nos eventos da escola e muitas vezes nesse sistema que eu estou agora, híbrido, né? Mas eu tenho cenas, né, pessoais, eu não sei fazer depoimento que não seja pessoal, né? Então, o Paulo foi a pessoa que me apresentou, por exemplo, ao mundo zen da culinária japonesa. Ele me pegou pela mão no meu aniversário, eu e o meu marido, e em 88 ele estava hospedado lá em casa enquanto não saía para a França, porque ele já estava de mudança, mas as coisas mudaram de prazo, de data, e lá o Paulo passou uns meses lá em casa para minha honra, para nossa honra, e nos chamou para ir num japonês ali perto para comer peixe cru. E aí eu me deparei com um Paulo que tinha livro para aprender a culinária japonesa para ele fazer em casa. Bom, Márcia, boa noite, você que está aí vai poder dizer para a gente se ele continuava tendo esse amor à comida japonesa. Então, eu cruzei... Oi? Pois não. Quer falar? Ele tinha um amor à comida japonesa, mas daí a cozinhar, a relação do Paulo com a cozinha é uma história, é um capítulo à parte.
E ele tinha amor aos livros. Então, ele tinha o livro sobre comida japonesa, sobre comida árabe, sobre comida marroquina, sobre comida de tudo que é lugar. Comida portuguesa. Ele tem uma coleção da biblioteca dele de livros sobre culinária. Então, mas, voltando, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Maria Lídia, pode falar. Lógico que eu não tinha como não fazer essa pergunta à Márcia, que é um prazer te ver, podendo responder daí, se de fato na prática ele realizava isso. Mas esse lado do Paulo Vidal que abre caminhos, mesmo naquilo que nem tudo que ele amava ele podia praticar. Uma vez, numa despedida que nós tivemos, se não me engano, na casa da Ângela Bernardes, ele começou a contar da participação muito rápida dele na luta armada. E aí foi uma brincadeira danada em torno para que lado será que ele apontava, para que lado será que ele apontava a espingarda ou o fuzil, do jeito que ele era um sujeito muito pouco prático para fazer coisas do tipo pegar em armas e sair lutando. As armas dele eram todas com o ato da palavra. E ali ele realmente fazia toda a diferença. Nós fomos amigos em um monte de situações assim, como essas, tão pessoais, mas o que eu acho que eu fiz, que me aproximou desse encontro aqui, foi que no dia que eu soube, algumas horas depois da morte dele, eu não resisti, fui para o Facebook e escrevi esse pequeno bilhete para ele, como se ele ainda pudesse ouvir. Eu vou ler agora para não perder tempo demais aqui. Querido Paulo, eu acabo de saber que você nos deixou essa noite. Estou tão chocada, assustada e com uma sensação difícil de nomear. Como perder um amigo que está conosco na estrada da vida há 46 anos? Sonhamos juntos um Brasil recomeçando a vida política em liberdade nos idos de 78. Descobrimos as idas e as vindas da formação em psicanálise nos anos 80 e 90. Partilhamos o campo infinito e complexo do ensino na universidade e todas as controvérsias de sermos psicanalistas dentro dela. Seguimos Freud, seguimos Lacan, incólumes nas veredas das dissensões e também das boas associações. Mas, sobretudo, você foi sempre e ainda será aquele amigo cuja escuta mudava o rumo das palavras, desmantelava as muralhas do preconceito e arrancava o véu dos abusos e das tiranias. Paulo, agora o difícil vai ser viver num mundo sem você, sem seu argumento, sem sua palavra renovadora. É isso que eu tinha para falar. Obrigada, Maria Obrigada. Lídia. Você falou de um rapaz, eu não sei se ele está aí. Você me diz Edson Luiz? Que não o Edson estava pronto para entrar, mas ele teve uma emergência no consultório e pediu desculpas que não ia conseguir. Certo. Tá. Eu queria, então, ler um texto do Marcos André. Tá, deixa eu acessar o texto aqui. O Marcos hoje não pôde vir, que é aniversário do filho dele, mas ele mandou um texto sobre o Paulo. Tantos já disseram e escreveram sobre o Paulo bem melhor do que eu poderia. Aprendi muito sobre ele a partir do que ouvi nesses dias. Lealdade, amizade, constância, coerência, determinação, alegria de viver. Até eu lembro que a Cristina Duba escreveu primeiro, né? No meio do horror dos Bolsonaro, do que for, ele tinha uma alegria, né? Tinha uma coisa meio Spinoza, né? das paixões alegres, né? Foi possível sentir como isso tudo incidia na vida e na análise de muitos, assim como nas vidas institucionais que ele escolhera para si. Essas falas me fizeram valer não tanto sua perda, mas sua presença. Era presença tão delicada quanto densa e determinada. Por isso mesmo, creio, incidia com tanta precisão. Nunca fomos amigos de convivência, mas tinha aquele sentimento de que em outra vida talvez tivéssemos sido. Eu me dava, confesso, a liberdade de supor termos algo em comum, sem saber bem o quê. Muitos devem ter tido com ele a mesma cumplicidade meio delirante como a minha. Esse sentimento fraterno
Provavelmente fazia parte do encanto do Paulo e do enigma do encontro com ele. Ele estava sempre muito ali, mas não era fácil saber de que modo. Pensei então que, em vez de tentar traduzir a força dessa presença, o melhor seria apenas materializar ao meu modo a maneira como ela incidia a partir do modo de intervenção muito peculiar dele, e mais, de sua relação indissociável com o saber e com a ação política. Quando Paulo intervinha em uma atividade da nossa instituição, aqui, na Seção Rio, quando falava sobre alguma questão psicanalítica específica ou em uma discussão mais geral, me dava sempre o sentimento que localizava sua fala exatamente entre o sabido e o novo, o ponto a partir do qual o solo conceitual em que pisamos mergulha no desconhecido. Como se estivéssemos em uma borda, da qual era preciso saltarmos juntos. E ele dava a impressão de que já tinha feito esse salto por sua própria conta, sozinho, mas que estava voltando para nos levar com ele. Um pouco a foto, né? Por isso aquela voz calma, suave toda a vida, mas que anunciava coisas decisivas. Por isso também o sentimento de que tudo lhe era aparentemente tão fácil. Dava vontade de aprender com ele, ou melhor, como ele, meio juntos, meio sozinhos. O efeito era de encorajar, mas com a coragem solitária que só o desejo dá. Em meio a tantos exemplos, fico com da última vez em que estive com ele em uma atividade. Eu falava da diferença entre parte e elemento. Aí tem a ver com a discussão do Seminário 19, que é legal que o Marcos trouxe aqui, a própria discussão. Eu falava da diferença entre parte e elemento na teoria dos conjuntos. Sofria para mostrar que se trata de uma diferença clínica crucial, pois ela nos impede de pensar que o conjunto vazio é vazio, ou seja, que o vazio é um dado primordial, que haveria uma negatividade essencial na ideia de que a vida é mal feita. Ora, ela é apenas desconjuntada, não sense mais que sem sentido. O vazio é uma operação sobre o gozo que há. É fruto de todo um trabalho de negativização da vida que corre em nós e que tendemos a tomar como negatividade original. Ocorre que a análise vai a ponto de mexer com isso que nos agita e que se apresenta como não negativizável, aquém dessa operação. Ele interveio nesse momento para observar que esse gozo anterior ao vazio, que Lacan chama de gozo que há, não é apenas um gozo disforme e deslocalizado. Ele é também com maiúsculo, ou melhor, às vezes uniforme, às vezes muitos, múltiplo. O Paulo falava que era, no cartel que a gente fez, era uns. Que a gente discutiu isso o ano inteiro. Daniela era do mesmo cartel, né? Tive a sorte de estar com o Paulo, assim, coleguinha de cartel. Disse a seu modo, é que é também uns. Essa foi uma de suas leituras do aforismo, há algo de nesse gozo. Paulo transmitia ali, no meu entendimento, uma ideia difícil, no limite da experiência e do saber, mas uma ideia ferramenta, que é também política, que sempre fazia parte de sua posição com relação ao saber. Nunca seremos firme, sólido, pois somos fragmentados, certo? Mas, ao mesmo tempo, sempre que houver a unidade de um líder ou de uma instituição, por exemplo, haverá, ao mesmo tempo, outros tantos menores, minúsculos, que nem sempre se poderão contar como tal. Pior, os que vierem encarnar esse gozo antes do com maiúscula, como os escravizados no dispositivo colonial, não contarão jamais ali como com minúscula. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, em sua multiplicidade, podem ser algo do como ele gostava de traduzir, ele falava algo né? Ele traduzia assim e falava de uns, como ele gostava de traduzir a frase lacaniana. Sempre que houver o mestre, haverá os tantos gozos foracluídos que não compõem unidade nem não unidade, os uns sozinhos, ininteligíveis, que, no entanto, coletivamente podem vir a ser uma força incoercível. Para Paulo, o conceito era ação e não sabedoria. Obrigado por mais essa, Paula. Bom, deixa eu ver aqui. Agora a gente pode abrir. Simone, quer falar? Não sei. Quem quiser falar, Ricardo, pessoal. E também ali, eu vi lá no Zoom. O Romildo mandou um texto pequenininho, então eu vou ler o texto do Romildo. É um texto dele com a Angélica, eu li. É com a Angélica, é dificílimo.
Eu li, eu li, eu li mais de uma. A gente leu, discutiu no cartel. Eu li. Não, a gente não discutiu o cartel. Chegou no cartel, eu li, estudei o texto. É danado. Fala, Ângela, você tem que falar no microfone. Agora que vocês estão falando do eu lembro que o Paulo e eu fazíamos parte de um cartel com a Estela do Seminário de Orientação Lacaniana do Ser e o né? Então, eu me lembro dessa discussão de Parmênides, que o Paulo... Não, era só para lembrar que eu falei que a gente trabalhou em lugares diferentes na escola, mas a gente trabalhou em lugares juntos também, como esse seminário. E lá a gente abusava também, perguntava nesse cartel que durou 1 ano, né? Nem 1 ano. A gente abusava, aí ele explicava matemática, não sei o quê, só de coisa que a gente... A Viviane fazia parte também, dizia, Paulo, ela falava direto, apelava a ele. Eu vou ler o texto do Romildo, é bem pequenininho, e quem quiser falar, vai aí pensando. Eu sei que o Jefferson Nascimento eu vi aí no Zoom, ainda está aí, Jefferson, porque ele falou lá no Encontro Brasileiro, ele apresentou um trabalho e fez uma homenagem ao Paulo. Se quiser falar, eu vou ler aqui. O texto do Paulo. Todos nós, é interessante, o do Paulo é muito bom. Todos nós gostávamos do Romildo, né, de Paulo Vidal. Nisso, ele foi uma espécie de unanimidade. Quem não lembra com carinho das suas intervenções e comentários, da sua fala em staccato, perfeito, em que as últimas sílabas de cada frase se precipitavam, e do sorriso quase infantil com que encerrava o argumento. Houve um momento em que Paulo teve que escolher sua prioridade, ou seria um professor universitário, um som na qual sabia que podia ser excelente, ou se tornaria um membro da EBP. Ele escolheu, durante muitos anos, dedicar-se prioritariamente à universidade. Um dos sinais dessa escolha é o fato de nunca ter se apresentado para ser membro da escola, coisa que pareceria a nós tão natural. Nos últimos tempos, sua presença na escola foi mais frequente e ativa. Acredito que sem diminuir o seu trabalho de professor. Não, eu acho que ele saiu da graduação, né? Ele se aposentou, ficou só com a pós, aí ele pôde começar a frequentar mais aqui. Ele deve ter chegado a um acordo justo consigo próprio, após o qual saímos todos ganhando. Esse acordo pode ter sido bem simples. As duas funções não são incompatíveis, pelo contrário. A sua morte me pareceu absurda. A notícia me foi dada pela colega de Niterói, Simone Ravizini, muito próxima do Paulo. Chegando ao velório, chamou uma atenção um número de jovens que eu não conhecia, certamente alunos de Paulo na UF, além de vários colegas da Seção Rio, da EBP, e outros psicanalistas amigos. No conjunto, éramos um recorte da história do Paulo Vidal e das causas às quais se dedicou, tendo a psicanálise como eixo. Então, é isso. Quem mais quer falar? Não sei se o Jefferson, não sei se saiu, está ali. Levanta a mãozinha do Zoom, por favor, quem quiser falar. E daqui... Não, mas eu não estou convocando, não, só se ele quiser. É porque ele falou do Paulo lá no encontro. Se ele quiser. Jefferson, você quer falar? Ele levantou a mão lá, Inês. Tem alguém levantou a Doris. Doris levantou a mão. Pode levantar a mão aqui também, quem quiser falar. Doris? É porque estava fechado. Bom, é muita emoção, né? Eu acho que o Paulo marcou de modo indelével cada um de nós que está aqui nessa noite, né? Em cada encontro sempre acontecia alguma coisa marcante, uma palavra, ou uma escuta de alguma coisa que ele trazia, de uma situação. E quando eu me lembro de um momento lá na defesa de tese, que ele estava na minha banca, e ele falou dessa passagem que a Ana Beatriz citou aqui do Fora de Discurso da Psicose. Foi uma coisa muito assim surpreendente, porque o trabalho era sobre laço social, e ele então trouxe aquilo de uma maneira que foi impactante, mas que ficou
tão inesquecível como um trabalho a se continuar fazendo. Então, é desse modo que o Paulo marcou. Eu acho que a gente escuta aqui, como a Daniele disse, deixava atônito, mas aquilo virava um jogo. Aquilo revirava, porque não era simplesmente um dito, era mais um dizer do que um dito. Então, o Paulo era econômico nas palavras, mas contundente no que dizia. Né? E não só comigo, mas com muitos outros. E quando a gente precisava de alguém assim numa situação, como na jornada de cartéis, o real que os cartelizantes resolveram abordar, eu digo, isso aí é assunto para Paulo Vidal. E ele não recusava, por mais ocupado que tivesse, e isso está publicado em arquivos do ano passado. Né? Por mais que tivesse ocupado, ele estava lá e ele lia cada trabalho, encontrando naquele trabalho uma pérola que a gente às vezes passava batido para poder interrogar. Então, eu acho que a gente teve uma chance assim muito única aqui na nossa sessão, né? E dessas lembranças que cada um está podendo compartilhar aqui, seja a nível pessoal ou até na experiência de escola, como no último seminário da política, que foi marcante, quando ele traz que uma das condições. Doris, esse a gente vai passar. Não Ah, precisa vai cortar. passar? Então tá, Vamos. então melhor ainda, porque é marcante a fala do Paulo nesse último seminário da política, que eu acho que a gente, então, eu sugeri aqui no chat que a gente possa reunir essas publicações, porque a gente pediu à Jéssica um certo levantamento, mas a gente tem um levantamento da escola, mas o da universidade a gente não tem. E o Luiz, hoje, Moreira, aqui, né, Luiz? Você trouxe, e eu acho que isso poderia ficar um trabalho a se fazer para a gente aqui. É isso. Obrigada. Aí, Doris, obrigada. Alguém aqui quer falar? Ah, quem levantou a mãozinha lá? Jefferson, vamos ao Jefferson. Pois é. Jefferson, eu acho que a tese deles devia virar um livro. Eu não sei quem errei aí. Eu já pedi aqui para... Não, tem que aparecer a pessoa. Ou então o Jefferson levantou a mão, é isso? Que eu convoquei e ele desiste dela. Desiste. Não, ela nem está aí. Vai para o Jefferson. Jefferson, está ali o Jefferson, ó. Olha o Jefferson ali. Jefferson, vai ser você agora. Seu microfone já está aberto, pode falar. Tá bom. Maria Inês, eu não ia falar não, mas fui convocada, aí a Daniele também aqui no WhatsApp deu uma outra convocada. Aí, bom, vamos falar então. Vou aqui um pouco de improviso assim, mas me chama a atenção a gente está fazendo uma homenagem a uma pessoa e a gente tem diversas gerações da psicanálise presentes hoje, assim, né? Acho que isso dá notícias da marca do Paulo na transmissão, tomar um cuidado para não me emocionar, assim, na delicadeza e acho que na sutileza de convocar cada um aí a seu tempo ao trabalho, né, ao trabalho analítico. Então, eu tô bastante emocionado, assim, pelo fato da gente estar podendo prestar essa homenagem ao Paulo. Acho que fico feliz também que a Márcia está junto com a gente. E acho que dizer que fica um pouco como retorno. Tem uma frase que a Daniela usou agora na conversa, né, que para mim é uma frase, embora muito lacaniana, para mim é uma frase muito do Paulo, né? Assim, não dá para a gente dizer tudo, né? Assim, então, acho que nessa impossibilidade de dizer tudo, né, é que o Paulo sempre teve muito presente em tantos trabalhos distintos, como apareceu na fala da Daniele, que ele convocou e convoca, né, e convida tantas pessoas distintas e diferentes, né, a participarem, a estarem juntas, né, assim, e aí fica um pouco o desejo da continuidade disso, assim, né, de que a gente possa também um pouco se tomar como exemplo isso e se lançar esse diferente, assim, então sem medo, né, assim, acho que isso que o Paulo
provocava, né, na gente como aluno, e aí os orientandos não podem dizer disso mais diretamente, os amigos, né? E eu compartilho com o Luiz, assim, eu acho que o Paulo vai fazer muita falta na universidade, ele vai fazer falta na escola, ele vai fazer muita falta. Mas acho que ele deixa um legado bom. Nessa falta, muita coisa vai poder se produzir também. Isso aí, obrigada, Jefferson. A tal da Rê, eu não sei o seu nome, ela Renata, é uma moça, não sabia nem se era. Então fala, ela falou que está difícil, que tá com a internet está ruim, é melhor sem câmera, mas pode falar então. Ei, Seu gente, boa microfone. noite. Tudo bom? Eu sou a Rê, eu sou Renata. Rê é o meu nome artístico. É, eu tive o privilégio de ser orientada pelo Paulo nesses últimos 2 anos. Eu defendo a minha dissertação amanhã de manhã, e essa ausência do Paulo, confesso que a ausência da imagem, né? E a minha tese, a minha dissertação, ela fala justamente do olhar, que foi uma colocação que Paulo insistiu que eu encarasse, ainda que eu estivesse tentando falar de imaginário, de imagem, e o Paulo me encorajou a encarar o olhar. Justamente esse lugar em que talvez a imagem cai e outra coisa aparece. Eu queria mandar um beijo para Márcia, especialmente, porque, Márcia, eu faço nos agradecimentos uma menção a você, que na disciplina que você ministrava de seminário, de mestrado, a sua pontuação sobre o meu trabalho mudou o curso do meu trabalho, né? E era uma pontuação justamente que dizia de que talvez o recorte da psicose dentro do que eu estava querendo falar tinha resquícios de um discurso manicomial e que eu precisava me haver com isso. Isso também foi uma questão que caiu, né? E eu encarei de fato o trabalho artístico e os artistas, independente de pensar a estrutura. Eu escrevi uma carta para o Paulo, que está na minha dissertação, que eu vou ler amanhã para a banca. Eu queria falar essa carta porque foi algo que eu escrevi aí logo depois que eu retornei da despedida do Paulo. Eu disse assim: carta ao mestre. Você foi embora desse mundo dormindo. E eu, ateia quase convicta, não posso deixar de pensar que morrer assim seja somente para os bons de coração. Você era um homem de fé, acreditava nas pessoas, você confiava no tempo do outro, e eu não encontro algo que seja mais divino do que isso. Em 2 anos de orientação, eu me sentia ouvida. É verdade que você não sanava minhas fantasias obsessivas de castração. Aprendi contigo que há um dizer no não dito, do olhar acolhedor e de um sorriso frouxo. São promessas no outro. Minha relação com você se sustentava nas travessias. No Uber que você me dava carona até minha casa, no caminho de saída das aulas de quarta, nos encontros do campus. Noto agora que fui orientada pela sua própria presença, uma aposta constante em minha capacidade de sustentar o desejo. Você se criou em mim. Fiquei o dia todo pensando em como, nessa foto de chinelos de dedo, boné na cabeça e pernas, que pernas, de fora, também havia um marido, filho e menino. Isso porque você era meu mestre, na excepcional condição de não querer ser. Sua transmissão era silenciosa, mas operou um barulho estrutural, e agora já não sou mais mesmo. Me desculpe a heresia, mas me sinto como uma discípula, no sentido de que há uma escritura a ser transmitida. Possível também dizer que ficamos todos um pouco órfãos, de um pai acolhedor em um lugar tão árido, de uma lei gentil, porque há muitas maneiras de ser pai. Um pai sempre será uma função. Curiosamente, essa foto em que você caminha na areia da praia me lembra aquela que registrei do meu pai anos antes dele partir.
Como filha adotiva, tal como meu pai o fez, você me escolheu a dedo. Desde cedo vejo um texto em minha mente. Fui reler e percebi que, em Sobre a Transitoriedade, meu texto favorito de Freud, ele parecia otimista sobre o futuro. Você também. Que assim sejamos como filhos e filhas do seu legado. Segue seu caminho, Paulo, sempre em frente no eterno. Eu vou abrir amanhã minha fala com esse texto, a minha forma de presentificar o Paulo, nesse momento que, confesso, é tão desafiador, porque parece que falta algo, mas não de presença, porque definitivamente ele está lá. Obrigada pelo espaço. Renata, Rê, obrigada, obrigada. Mais alguém quer falar aqui? Porque depois a Ondina vai querer falar em nome da diretoria de biblioteca e a gente vai passar um trechinho do vídeo do último seminário, ele falando. Mas se mais alguém quiser falar... Tem mão levantada lá? Maria Geni. Pode abrir a câmera? Liga o microfone, vai ser autorizado aqui. Você liga o microfone aí, por favor, fala. E se tiver a câmera, é melhor para a gente. Como? Consegui aqui. Boa noite a todos. Eu não poderia deixar de falar algo, embora para mim seja tão difícil. Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Eu tive um sonho com o Paulo, né? Então, eu até anotei no seminário 1 que estava na minha mão, mais perto para não esquecer, né? Então, ele me dizia, eu encontrava o Paulo casualmente, e ele dizia estar nostálgico por lembrar dos seus tempos de pipa e destacou a alegria da rabiola. Eu achei isso tão interessante, eu ter sonhado um sonho tão simples e, ao mesmo tempo, me levou a pensar em certas passagens assim mais informais, né? Como o sentimento de infantil de compartilhar um bolo no dia do aniversário dele, sem saber que era o dia do aniversário dele. Que a Márcia recentemente que me falou que era 5 de setembro, que ele não gostava de falar, mas tinha bolo na sala de aula no dia 5 de setembro, dia de uma das orientações dele, exatamente comigo, e eu perguntei sobre aquele bolo de chocolate ali. E ele disse, aqui na UF se costuma comemorar os aniversariantes do mês. E eu disse, quando é teu aniversário? Você fez aniversário? Quando é? E ele disse, é o final de agosto. E a Márcia revelou agora que ele não gostava de dizer a data do aniversário. Ontem eu quis rabiscar algumas coisas, porque esse ano foi muito difícil para mim. Eu perdi, na verdade, 3 pessoas esse ano muito importantes para mim. Um irmão, um educador, né, do Degas, assim, que me acompanhou a vida toda de trabalho ali comigo, no Polo de Liberdade Assistida, no CREAD Bangu, onde trabalhamos juntos. E o Paulo, em novembro. Meu irmão partiu em janeiro. O André Mariano, educador, muito participante de toda a minha vida nos Polos de Liberdade Assistida. Ele faleceu dia 24 de outubro e o Paulo no dia 3 de novembro. Então, assim, eu quis rabiscar algo envolvendo essas 3 perdas de pessoas, para mim, insubstituíveis. Eu vou ler para vocês. Embora a morte implacavelmente nos mostre
o quanto somos iguais, apesar de nós mesmos, o tempo todo, sermos a tal ponto vaidosos, que fazemos questão de marcar o que há de mais, isso ou aquilo, entre nós, em termos de comparação, vivemos sob esta iminência desse risco que, de uma hora para outra, podemos deixar de existir. Existir para aqueles que são importantes em nossas vidas. Geralmente é assim porque não sentimos da mesma forma esse acontecimento, a não ser que aquele que parte tenha significado afetivo para nós. Homenagear alguém querido já se faz nos momentos solenes, aquelas circunstâncias tão tristes em que nos despedimos de quem amamos. E não há ninguém imune a esse mistério, que é o corte derradeiro de algo maior, que põe ali um limite, o basta definitivo. Interessante como alguns parecem simplesmente se ausentarem de um sono, de uma dor repentina, em que a interrupção da vida lhe abrevia também as formas longas de sofrimento. Ao que parece, é o que se procura ao máximo, escapatórias de antecipação do próprio evento da morte. Um artigo, um dos últimos publicados de Paulo Vidal, me chamou a atenção sobre um suicídio assistido de um grande literário. Neste ano, particularmente, Pedro, meu irmão querido, Paulo Vidal, pessoas para mim muito importantes na minha vida, partiram assim, quase no susto. E eu sinto já muito mais presente as lembranças de momentos marcantes de conversas, parcerias e assuntos corriqueiros, quando eu dava carona para o Paulo Vidal, ou quando meu irmão me visitava. Quanto ao Paulo, tornou-se uma bússola afetiva movida de gentileza e ternura para mim. Um orientador que, ainda nesse lugar na academia, não deixava de sustentar sua posição de psicanalista, mestre em fazer indagações que me eram certeiras. Para ele, o tempo me dava a impressão de fluir em liberdade. Sempre pontual, mas sem pressa, isso me intrigava, dada as minhas dificuldades em driblar o tempo catedrático em me passar rasteiras nos atrasos que aprendi a ver que era eu que produzia. Para Paulo Vidal, o céu será sempre o limite, e eu cada vez mais encontro motivos para buscar a lua no céu e nomear as estrelas. Penso aqui, no meu imaginário infantil, as portas do céu se abrindo e São Pedro Bonachão recebendo. Em janeiro, meu irmão amado. Em outubro, meu amigo André Mariano, que passou a vida toda dizendo que queria morrer, mas nunca teve coragem de pôr fim nela. E em novembro, meu querido professor orientador, Paulo Vidal. E São Pedro Bonachão dizendo para cada um deles, como no poema da Irene: entra, você não precisa pedir licença. Porque, como Manuel Bandeira diz no poema, Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. E São Pedro Bonachão, entra, Irene, você não precisa pedir licença. Para um amante de poemas como Paulo Vidal, embora, apesar, e não importa quanto tempo passe, nesse vazio deixado, havemos de contornar sem preenchê-lo o lugar deixado e continuar honrando a herança do amor que Pedro, André e Paulo cativaram. Boa noite. Obrigada, Maria Eugenie. Vamos escutar a Ondina Machado, procura ela aí, que ela é diretora de biblioteca, ela quer... Ricardo, então, Ricardo, pega aqui o microfone. Pode vir aqui ou... Ah, passa o É difícil falar do
coisa que a gente nem conseguiu elaborar direito. Assim, eu sou muito agradecido a poder trabalhar com o Paulo, porque assim, esse trabalho ele teve ali uma possibilidade de sustentar uma coisa que para mim é muito valiosa, que foi uma relação da universidade com fora da universidade, a maneira como ele sempre recebia um discurso que não precisava ali fazer uma identidade para ele poder escutar. Eu acho assim, ouvi aqui vários colegas e não teria muito a dizer, mas eu acho que o Paulo e a gente ali pode experimentar na oficina, na especialização. Eu acho que a grande falta que ele faz hoje, para mim, pelo menos, é que era num funcionamento que as coisas funcionavam, né? Assim, quer dizer, que ele operava e que ele sustentava a gente fez uma série de propostas de trabalho que era muito mais no funcionamento do que pela própria as coisas que cada um ali dizia. E eu acho assim que isso é um grande exemplo que eu me lembro muito do Paulo e que ele faz muita falta hoje lá no nosso trabalho, porque a gente não é sozinho que a gente trabalha, né? Então, eu teria muito mais para dizer, mas para mim é muito difícil ainda. Então... Obrigada, Ricardo. Mais um que frequenta aqui a escola, que é colega de UF, né? Muitos anos. Ondina Machado. Oi, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Bom, eu tive a oportunidade de, nos últimos tempos, conheço Paulo há muitos e muitos anos, mas tive a oportunidade, nos últimos momentos, de participar com ele da comissão de biblioteca, aonde a gente pôde, não só eu, mas as outras pessoas que participam da comissão, nós podemos usufruir dessa maneira muito, muito própria do Paulo, de pensar as coisas. A gente estava indo num caminho, de repente o Paulo aparecia com um outro ponto de vista que não tinha nem ângulo para a gente imaginar qual era o ângulo do qual ele estava falando, mas que trazia uma ideia inovadora, trazia uma perspectiva interessante. Aquele primeiro evento que nós fizemos na Comissão de Biblioteca, o Tornar-se Negro, a partir do livro da Neusa, ele teve foi um dos, praticamente, acho que todos os convidados ali foram pautados pelo Paulo, porque conforme a gente ia conversando, apareciam os nomes, os nomes, os nomes, e o Paulo conhecia todo mundo que estava lidando com isso, ele estava com uma série de mestrandos e doutorandos trabalhando com o tema, enfim, então, um agradecimento enorme pela ajuda que ele nos deu na comissão de biblioteca, e também agradecer ao Paulo, sim, e a Márcia e a família do Paulo, que doaram a biblioteca do Paulo para a nossa biblioteca. Então, nós recebemos os livros do Paulo, a Jéssica já foi fazer o levantamento. Segundo a Jéssica, nós temos preciosidades, coisas que nós não tínhamos na nossa biblioteca e que o Paulo tinha. Além disso, completar aquelas revistas que são sempre difíceis da gente ter a edição completa e fazer isso através da biblioteca do Paulo. É, Quero agradecer especialmente a Márcia, que nos deixou, né, ir lá na biblioteca e fazer esse levantamento. E sugerir, inclusive, Márcia, que é o que nós não pudermos absorver na nossa biblioteca, se você nos permitir, nós gostaríamos que fosse encaminhado para as bibliotecas da EBP que estão nas novas seções, que são novas bibliotecas e que estão com dificuldade. Por exemplo, elas não têm a obra completa do Freud, não têm vários seminários do Lacan, coisas que nós não podemos absorver na nossa biblioteca, mas que as bibliotecas da EBP, principalmente a seção Sul e a seção Nordeste, se você nos permitir, nós encarregamos de mandar para lá. Quero agradecer muito a Márcia, agradecer muito a lembrança do Paulo, que parece que foi um pedido dele,
e dizer que a gente vai aproveitar muitos livros dele. A placa em agradecimento não ficou pronta para hoje, mas assim que ela ficar pronta, eu mando uma foto para a Márcia e vou colocar também nas nossas redes para mostrar o lugar que os livros dele têm na nossa biblioteca. Boa noite para todos. Obrigada, Andina. E a gente quer, então, terminar só o vídeo do seminário de outubro. É um trechinho que é a apresentação do seminário, que é isso que a Doris falou aí, que é realmente muito bom. Eu também acho que vai ser um encontro e tanto, e eu queria começar com algo que eu ouvi, assim, que é de supervisão. Quando você não escutar nada mais na sessão, leia os poetas. Procure os artistas no que eles estão sempre à frente de nós, né? E esse seminário se intitula Política da Psicanálise, por quê? Porque ele diz respeito às próprias condições de possibilidade da ação jornalística. Uma dessas condições é que o psicanalista não se enclausure, não se feche no próprio discurso. Ele fale as línguas dos outros, não para dizer o que é, mas para lhe perguntar. Nos termos Lacan, o analista tem que ser pelo menos dois. Analista e analisando, interroga seu próprio ato. É uma política que tem por condição a democracia, conforme atesta amplamente as vicissitudes da psicanálise durante o fascismo ou nas ditaduras latino-americanas. Por isso recebemos, conforme marcou também Cristina em Cuba, né, ao longo do nosso encontro, convidados que abordaram o negacionismo, a laicidade, a ecologia, a deriva fascista do capitalismo neoliberal, etc. Então, hoje vamos receber Nathalita Meixlá, Cláudio Oliveira, né? Ai, cadê? Espera aí, deixa eu descer aqui. Daniele, podia pegar. Boa noite. Boa noite a quem está também online. Eu queria agradecer por esse encontro, por essa profusão de histórias, de afetos, de memórias sobre o Paulo. A morte, ela é abrupta, né? Assim, ela rouba uma presença de nós, e a morte do Paulo, em particular, rouba a presença dele para nós, né? De um dia para o outro, subitamente, né? Eu, particularmente, dormi num mundo, né? Um mundo em que o Paulo Vidal tinha essa presença, e tinha na minha vida também, nos últimos quase 28 anos, quase metade da minha vida, e acordei num outro, em que ele não estava. Então, receber assim essas histórias todas, tomar ciência, assim, escutando, me afetando por todos
caminhos por onde ele andou, pelas vidas que ele tocou, pelas coisas que ele falou para as pessoas, companheiros de trabalho, amigos, analisando, ex-analisando, os alunos, ex-alunos, tanta gente, tanta história. Me parece que é um gesto generoso assim das pessoas que eu recebo com muito amor, com muita gratidão, porque parece um gesto assim de resistir a esse inabalável da morte, né? A essa brutalidade da morte que arranca uma pessoa da vida da gente da noite para o dia. Assim. Então, de alguma maneira, todas essas histórias prolongam a vida do Paulo, né? Enfrentam esse abrupto dessa morte, né? Então, eu agradeço assim, com muito afeto, assim, eu digo assim, muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Assim, as palavras são insuficientes para dizer o tamanho da minha gratidão, porque eu também sou grata pelo fato de que todas essas histórias elas me ajudam a encontrar palavras que eu ainda não encontrei. Assim, eu não sei, na verdade, o que dizer. Eu não tenho as palavras para dizer. Para dizer do que é a ausência do Paulo na minha vida, na nossa vida, na minha, na de Gabriel. Eu ainda não encontrei as palavras para dizer o que foi que aconteceu naquela manhã. E tudo isso, todas essas histórias, elas me ajudam, né? Assim, colocam palavras onde, por hora, só sinto uma dor assim, muito grande, um vazio muito grande, e uma quase ausência mesmo assim de palavras. Então, eu agradeço pela generosidade desse gesto, de me ofertar assim com tanta profusão, tantas histórias, tantas narrativas, tantas coisas que o Paulo fez por aí, com aquele jeito dele, né? Eu posso reconhecê-lo em cada uma das histórias, eu reconheço Paulo nos silêncios, nas tiradas geniais, naquele humor dele, nas citações inúmeras, assim, né? Ele era assim também no cotidiano, claro, não era outro, era assim também, era cheio de silêncios. Eu fui aprendendo a conviver com esses silêncios. No começo eu achava estranhíssimo. Eu falava com a Simone, que cara estranho, porque cara silencioso. E quando comecei a ficar com ele, eu falei, gente, será que estou namorando o Paulo? Será que não estou namorando? Porque ele não fala nada, fica calado, sei lá. Depois, com o tempo, né, a gente vai se acostumando, vai aprendendo a conviver, sei lá, vai criando ali uma coreografia juntos, assim, que é muito bonita também, assim, né? Os anos vão fazendo isso, você vai criando uma dança ali junto. É muito bonito, assim. Então, eu sou só gratidão, também pela escola receber os livros do Paulo. Esse foi um pedido expresso que ele fez. A gente andava tendo umas conversas, assim, umas conversas sobre a finitude, assim, mas eu acho que por iniciativa minha do que dele, assim. Ele ficava calado, muitas vezes. Quando eu falava isso, ele ficava calado. Mas eu puxava esse assunto, assim, né? Se a gente ia se mudar de casa, a gente morava numa casa com escadas, né? Eu percebia que nesse último ano ele tinha envelhecido rapidamente nesse último ano, assim, né? Eu percebia algumas coisas. Falava isso com ele: vamos vender a casa, vamos para um lugar menor, esse monte de planta, vamos sair daqui. Ele sempre calado, sempre resistindo a isso, né? E numa dessas conversas, ele falou expressamente que ele gostaria de doar a biblioteca dele para a EBP ou para a universidade, né? Eu acho que para a universidade é uma coisa muito difícil. A universidade, sei lá, não tem logística para receber aquela biblioteca imensa do Paulo. E eu fico muito feliz assim que aqui, assim, né, os livros dele vão morar. Isso me alegra muito, assim. Eu falei com a Ondina, falei com a Inês, com a Jéssica, a bibliotecária, que esteve lá em casa, esteve no consultório do Paulo, que queria que os livros dele fossem carimbados. Eu fiz um carimbo para botar o nome dele nos livros, um pouco para, não sei, para que ele permaneça, né, com esses livros, porque assim, eu acho que uma parte enorme da alma do Paulo, não toda a alma do Paulo, mas uma parte imensa da alma dele, mora naqueles livros, assim, mora naquela biblioteca, mora no consultório dele, assim. Então eu queria que por onde esses livros dele fossem andar,
tivesse ali o rastro de que são os livros do Paulo Vidal, assim. Eu aceito o que a Ondina falou, achei maravilhoso, não tinha passado pela minha cabeça, então, se for a Jéssica de novo, eu ir lá em casa, ir no consultório de Paulo, as portas estão abertas, ela pode ir lá e selecionar o que for para as outras sessões da EBP, e eu acho que ele ficaria bem, eu tenho certeza absoluta que ele ficaria feliz com isso, e que as pessoas usem os livros dele, que leiam, que enfim, tirem consequências do que foi tão importante para ele na vida dele. Então é isso. Muito obrigada.